Paz, família. Quero te fazer uma pergunta. O que incendeia o seu coração? O que tem queimado no seu coração como propósito, como realização, como projeto? É muito importante que pessoas que se envolvem no nosso ambiente de relação sejam incentivadoras, sejam motivadoras para que o nosso coração esteja incendiado no propósito. E eu queria compartilhar algo com você que aconteceu comigo e que eu não poderia deixar de trazer isso para você que nos acompanha, para você que tem tirado um tempo para meditar e ouvir aquilo que nós temos compartilhado aqui diariamente. Ontem eu conversando com meu filho mais velho, de 18 anos, ele falava sobre idiomas, ele tem uma facilidade muito grande com idiomas, e eu compartilhava com ele a minha grande dificuldade que eu tenho com idiomas, que inclusive no período escolar era a matéria que eu passava ali no limite, né, com as notas. E ele disse uma frase que mudou a minha perspectiva sobre o aprendizado de idiomas. Ele disse assim para mim: pai, imagine se você aprendesse inglês e você pudesse, em inglês, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, a palavra que Deus confiou a você. Imagine quantos mais lugares e pessoas você poderia alcançar. Uau! Isso ardeu em mim, isso queimou em mim, porque ele tocou exatamente no ponto do meu propósito, no ponto daquilo que é prazeroso para mim realizar: servir ao reino, servir os irmãos. E quem não gostaria de cada vez mais alcançar mais e mais pessoas, servir mais e mais irmãos e irmãs do mundo inteiro? E isso incendiou meu coração de tal maneira que eu comecei a me imaginar, a sonhar, a estar pregando, compartilhando uma palavra em inglês. Entenda, queridos, esteja com pessoas que incendeiem seu coração no seu propósito, que façam com que o seu propósito faça sentido cada vez mais, que universos se abram, que oportunidades se abram, porque aí sim você vai estar do lado de pessoas de aliança, que acreditam no que você carrega e que vão te auxiliar, te ajudar, te dar suporte, te suportar em amor para alcançar lugares cada vez mais altos. Vamos ao dia 78, Salmo de número 78, que diz assim: não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Salmo 78, 4 e 7. E o que Spurgeon nos traz sobre esse salmo? É dever da Igreja do Senhor manter com o maior pleno vigor todos os meios destinados à formação religiosa dos jovens. Para eles devemos buscar a igreja do futuro e colheremos o que para eles semearemos. As crianças devem ser ensinadas a engrandecer o Senhor. Elas devem ser bem informadas quanto aos seus maravilhosos feitos nos tempos passados e devem conhecer sua força e as maravilhosas obras que ele fez. O melhor ensino é o ensino das melhores coisas. A primeira lição para uma criança deve ser sobre o Deus de sua mãe. Independente do que você lhe ensinar, se ela não aprender o temor do Senhor, perecerá por falta de conhecimento. A gramática é um alimento ruim para a alma se não for saboreada com graça. Toda mochila deve conter uma Bíblia. O mundo só pode ensinar conhecimento secular, que é tudo que ele conhece, mas a igreja não deve lidar assim com seus filhos. Ela deve olhar bem para todo Timóteo e garantir que, desde criança, ele conheça as Sagradas Escrituras. Ao redor da lareira, os pais devem repetir não somente os registros da Bíblia, mas também os feitos dos mártires e reformadores. E, além disso,
o relacionamento do Senhor com Ele mesmo, tanto em providência quanto em graça. Incrível, incrível ouvir Spurgeon compartilhar aquilo que nós cremos, né? O quanto é importante esse ambiente de relação, de crescermos juntos uns com os outros, de trazer a nossa família, trazer os nossos discípulos, trazer as pessoas que creem naquilo que carregamos cada vez mais para perto de nós, compartilhar com eles aquilo que Deus tem feito. Aparentemente, existem muitas coisas que Deus está fazendo em nossas vidas que é aparente, mas existem muitas coisas, talvez a maioria delas, que Deus está fazendo que não aparece, porque está sendo dentro do meu interior, está sendo dentro de mim, está sendo transformado, está sendo mudado dentro de mim mesmo. Então que nós possamos compartilhar os feitos do Senhor, que nós possamos a todo tempo falar do amor de Deus, e mesmo que o mundo envolva os nossos filhos, envolva as pessoas que nos cercam com todas as suas paixões e com todas as suas ilusões, ainda haja uma chama queimando dentro de cada um deles, de uma verdade que ecoa, que fala mais alto do que qualquer outra coisa dentro deles. Que nós possamos ser esses mensageiros, que nós possamos, em tempo e fora de tempo, anunciar as grandiosas feitos e coisas realizadas pelo Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de termos como acessar tantas pessoas, Pai. Às vezes nós não temos noção, Senhor Deus, de quem temos alcançado com o nosso testemunho, de quem temos alcançado, às vezes aqui pelas próprias redes sociais. Mas o Senhor tem um propósito tremendo, Senhor Deus, para cada ação nossa, para cada movimento que realizamos em prol do nosso irmão e de expansão do Teu reino. Que nós possamos, Senhor Deus, prosperar, não apenas financeiramente, mas nós possamos prosperar em oportunidades, visão e propósito, para que cada vez mais possamos alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida e para a vida daqueles que nós alcançaremos. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a todo tempo a partilhar aquilo que tem sido alimento para as nossas vidas, aquilo que tem transformado o nosso interior, as nossas relações, aquilo que tem queimado em nosso coração, que nós possamos ser chamas vivas em meio à sociedade, sendo sal e luz na terra. Abençoa-nos, guarda-nos, deu uma semana incrível, um final de semana maravilhoso, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz esteja com você.